Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo. Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos, de novo aqui com o Antônio Júnior, que eu já preciso fazer aqui uma propaganda, já temos um podcast, número 16, já faz um ano, Antônio, que a gente conversou. Tudo bem contigo? Tudo jóia. Como dizia minha avó, o tempo voa. É muito, ainda mais pra gente que ama caminhar, né? É incrível. Então, gente, preciso dizer que lá no podcast número 16, o Antônio se apresenta, assim, um pouquinho, né, melhor da trajetória dele e tal. Fala do caminho de Santiago, fala da Via Francígena, e na época a Marcha do Sal era apenas um projeto, uma meta do projeto dele Caminhos Peregrinos, que já tem livros publicados, enfim. E agora, com a realização da Marcha do Sal, eu tive que chamar o Antônio para a gente conversar de novo, porque assim, foi através dele que eu conheci esse caminho na Índia. Imaginem que experiência diferente. Então, Antônio, muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso papo peregrino. Eu que agradeço, André. A gente se acompanha nas redes sociais, então a gente faz parte do mesmo universo, né, de peregrinos, e a gente troca muitas informações, né, sobre caminhos novos, algumas dificuldades que a gente encontra, e esse papo é sempre um prazer, porque a gente está falando sobre coisa que a gente ama, e é sempre bom poder contribuir com um assunto novo para muitos, né, que é a Marcha do Sal, principalmente nesse podcast, e que as pessoas passam a conhecer, né, uma nova possibilidade, como você mesmo disse, super diferente e incrível ao meu modo de pensar e de acordo com a experiência que eu vivi. Mas isso é um assunto para daqui para frente. Vamos aos poucos. Pois é, Antônio, quando você foi para a Marcha do Sal, e assim, uma breve pesquisa que eu fiz, Gandhi então fez essa marcha em protesto. Foi um protesto não violento, né, contra o monopólio britânico do sal lá na Índia. Ele liderou essa marcha, essa caminhada. Começou com 78 voluntários de confiança dele, mas as pessoas foram se unindo a essa caminhada de 24 dias, 385 quilômetros, que foi lá na década de 30, né, de 12 de março a 6 de abril de 1930. Então você refez todo esse trajeto ou não? Enfim, como é que foi essa aventura? Pois então, eu fiz todo o trajeto, eu parti da cidade de Ahmedabad e fui para Dandi Beach. Eu fiz em 16 dias. O que é a Marcha do Sal, ou o que foi a Marcha do Sal? Foi muito importante para a libertação da Índia do Império Britânico, porque ela era um país colonizado pela Inglaterra, mas não tinha somente a extorsão, vamos dizer assim, das questões que envolviam o sal, a altíssima tributação, a proibição da retirada do sal, que é um produto fácil de ser retirado dos mares ali, né, da Índia, e os hindus e os muçulmanos eram proibidos de retirar o sal, ou tinham que ceder o sal, ou pagar altíssimo recurso financeiro, dinheiro mesmo, para a coroa, para que eles pudessem utilizar. E tinham outras ações, né? Só que a Marcha do Sal foi o pontapé inicial. Foi quando Gandhi, em 1930, resolveu lutar pela liberdade da Índia, que veio a acontecer 8 anos depois, mas a Marcha do Sal foi o primeiro ato simbólico e de grande impacto, de grandes proporções, para que a Índia se libertasse da Inglaterra. Só para você ter uma ideia, em 1930, a Índia já tinha 300 milhões de habitantes, ou seja, nós do Brasil hoje é 220, se não me engano. Em 1930, a Índia já tinha 300 milhões. Ela começa realmente com a ideia de 80 marchantes, Gandhi mais 79, foram 78, mas durante o caminho, milhares e milhares de hindus e muçulmanos foram aderindo à causa, que era um protesto não violento, porque Gandhi praticava a verdade, praticava a não violência no seu discurso e na sua prática. Então, todos os satyagrahis, né, que eram chamados os marchantes juntos com Gandhi, eles tinham como pilar, né, dessa ação e de vida, né, a não violência. Então, um protesto não violento
contra a alta tributação ou a proibição da retirada do sal, que desencadeou não só protestos por toda a Índia por causa desse objetivo, mas também a ruptura de outros. Foram quebrados outros monopólios, foram derrubados outras altas tributações, num processo de alguns anos até que a Índia ficasse em total liberdade, e por isso que Gandhi é um estadista que foi considerado aí o mais importante na libertação da Índia. Só para a gente ilustrar o caminho, né, ele passa dentro de um estado único, Gujarat. Então, como eu falei, ele sai de Ahmedabad e vai para Dandi Beach e passa por muitas vilas hindus e muçulmanas. Então, é uma região muito pobre, né? Gandhi escolheu o Gujarat porque era a sua terra natal. O Gujarat é o idioma ali, um dialeto ali daquela região, e onde Gandhi quis começar por ali, né, por causa da sua origem, por causa do idioma, e ali ele começou essa busca. Por isso que ele escolheu o estado de Gujarat, que é noroeste da Índia. E como é que foi, hoje em dia, percorrer novamente esse trajeto, Antônio? Você encontrou dificuldades, obstáculos? E claro que eu imagino, né, uma interação com a cultura, com as pessoas, que deve ter sido fascinante. Eu vi que você fez muitos retratos, né? Então, conta aí um pouquinho mais como é que foi o dia a dia dessa caminhada. Pois então, eu lancei o livro agora, na verdade ele está na gráfica já, pronto para ser entregue para mim, só que ele vai ser entregue no momento que eu voltar numa outra peregrinação. Mas já tenho aqui aí todo o pessoal montado para quando chegar esse livro ser distribuído para as pessoas. E nesse livro, o título dele é Marcha do Sal, um olhar ao outro. Por que o outro? Porque o outro foi muito importante, tá? Você falou dos retratos, é porque de tudo que mais me impactou foram os outros. Os hindus, os muçulmanos, o acolhimento desse povo, né, diante de toda a jornada. Então, eu me senti muito acolhido, um povo que está sempre à disposição em ajudar. Então, eu entrei na casa das pessoas, eu dormi em casa das pessoas, eu pude ter um contato próximo com essas pessoas, e aí talvez as pessoas me perguntem, né, ou se perguntem ouvindo esse podcast, né, como que foi se relacionar no outro idioma, no Gujará, que eu citei, que é o idioma de Gandhi. Na verdade, eles não falam inglês, é muito difícil, a gente acredita que falam, né, por conta da colônia, né, mas não falam. Então, assim, a grande maioria não fala, até mesmo pela situação das pessoas na região, são pessoas que não têm acesso, né, às condições até básicas de saúde, então o idioma do inglês não é propagado. Mas, diante de uma necessidade minha, de uma dificuldade que eu tive no caminho, que foi uma alta desidratação logo no primeiro dia, por causa do calor, por causa do fuso, por causa do jet lag, por causa dos dias de trabalho que eu entrei dentro dele, antes mesmo da minha iniciada, né, a iniciar o caminho, eu tive meio que um colapso no primeiro dia e fui internado lá no interior mesmo da Índia, com um difícil acesso a tudo. E como eu tinha o contato de um guia gentilmente cedido pelo Érico Hiller, que é um fotógrafo, documentarista excepcional, né, nesse cenário da fotografia do Brasil, ele tinha retratado essa marcha, foi ele que me inspirou, inclusive, ele já tinha me passado o contato de um guia. Então, com a dificuldade que eu não aguentava carregar o peso todo da minha mochila é pesada, eu levo drone, câmera, lente, etc., eu tive que contratá-lo, eu tive que lidar com o ego, porque eu sempre carreguei os meus pesos, eu sempre carreguei a minha mochila, eu nunca abortei uma etapa de peregrinação, eu fui, né, obrigado a me curvar diante dessas questões, o que me trouxe uma libertação muito grande em alguns aspectos, e esse guia me ajudou muito a comunicar, porque ele falava inglês, então ele era um interlocutor de tudo, então eu conseguia entrar nas pessoas, as pessoas contavam as histórias, eu conseguia fotografar a casa delas, por mais simples na mais simples condição que essa pessoa vive, e sempre com um orgulho, né, de me trazer para dentro de casa, me oferecer alguma coisa. Então, por isso que as pessoas me encantaram. Então, eu tive esse empecilho inicial que me trouxe uma abertura maior durante toda a jornada.
e que me possibilitou conhecer mais de perto e interagir mais com todas as pessoas que fizeram parte do caminho. Eu imagino que isso do idioma, né, Antônio? Claro, talvez falem inglês em cidades mais turísticas, grandes centros da Índia, mas você deve ter passado por realmente cidades muito, né, pequenas, vilarejos. Nossa, eu fico assim, tentando me colocar no teu lugar. Ai, deve ter sido demais, demais. E dizem, ainda não conheço a Índia, dizem que eles também têm muito essa coisa, né, de uma alegria, de uma, né? E agora você está dizendo também essa parte do servir, de ter orgulho, né, de oferecer algo. É uma cultura realmente diferente, né? Sim, eles são bastante espiritualizados, né? E eles crescem essa espiritualização justamente na falta. Então, a falta de recursos materiais, e eles acreditam que aquilo é dado a eles de forma que seja uma condição de vida, fazem com que eles se estruturem espiritualmente. Então, se apegam à religião, à sua religião, e lidam com essa falta de recurso com muita naturalidade e gostam de viver. Eles têm prazer em viver e alegria em viver, porque eles acreditam que a vida, para eles, é dada a eles da forma como eles têm que viver. É uma coisa que é própria deles. Então, eles aceitam. A aceitação é muito elevada e a espiritualidade deles também. Então, tem muitas linhas religiosas, tanto no hinduísmo quanto no muçulmano, e eles são muito apegados a isso. Então, é muito forte dentro deles e eles buscam sempre por sabedoria, sempre por sabedoria. Então, tem essa questão muito enraizada na sociedade e a gente observa isso plenamente. E é óbvio que eu já fico pensando aqui, né, Antônio, como seria, se seria possível uma mulher fazer sozinha esse caminho? Como é que você sentiu, né? Se há diferenças entre o tratamento, né, mulheres e homens, enfim. Eu acredito que tenha muitas diferenças. Eu não me senti em momento algum inseguro, por mais que eu andasse naqueles locais paupérrimos, por mais que eu entrasse em locais que a condição, né, de saneamento, de saúde pública, de condição social fosse das mais baixas, eu em momento algum eu me senti ameaçado. Eu andava com equipamentos caros, né, que a gente fotografa, a gente tem equipamentos caros. Hora nenhuma eu fui abordado, hora nenhuma eu tive qualquer incômodo com qualquer pessoa, muito pelo contrário, eles eram curiosos para saber o que eu estava fazendo, querendo colaborar, mas eu sou homem. Por mais que estivesse ali sozinho, porque o guia não me acompanhou, o guia me esperava. Às vezes fazia alguns trechos urbanos juntos para que ele pudesse ser o interlocutor das pessoas, mas eu andei sozinho. Então, eu não me senti inseguro, mas a Índia é patriarcal. E as mulheres têm um papel fundamental na Índia, porque elas trabalham igual homem, elas pegam serviços pesados, assim, a gente vê as mulheres trabalhando, lavando as roupas, na construção civil, carregando feixes de lenha, trabalhando na agricultura, no serviço pesado de agricultura. Então, assim, elas têm esse papel fundamental na sociedade, elas, né, são importantes, mas existe a questão da Índia patriarcal. Então, eu não posso, né, não tenho lugar de fala como uma peregrina que caminhou pela Índia, mas eu acredito que tem, assim, mais ou bem mais dificuldades do que homens. Então, assim, eu não, sozinha talvez não seria tão simples quanto para mim, homem. Bom, voltando só à questão anterior que me veio à cabeça agora, a questão de mulheres fazerem, a Marcha do Sal é um caminho que dá para se fazer com estrutura para ser autossuficiente, sem precisar de um guia. A partir do momento que você tem um guia ali, você tem a possibilidade de andar mais ou menos, independente se você vai parar num local que tem estrutura para dormir ou não, e depois você pega e se desloca de carro até um hotel mais próximo. Então, se você tiver a companhia do guia, não tem problema. Ele mesmo já guiou pessoas, mulheres sozinhas. Então, ele já fez esse acompanhamento com mulheres, então aí facilita tudo. O problema é que, quando você vai pensar na logística toda da Marcha do Sal, e você vai utilizar ali os ashrams, que são dos locais possíveis, né, de acesso, baixo custo, próprio para os marchantes, os peregrinos ali, você não tem ele em todos os locais, você precisa ali de dormir, seja em alguns hotéis, ou seja também em algumas casas de pessoas, né? Então eu dormi na casa de nativo, inclusive foi família
do próprio guia. A gente estruturou para que eu fosse para uma comunidade, que era uma comunidade onde 104 pessoas da família dele vivem. Então, foi muito legal ter essa experiência, todo mundo querendo, como é que eu falei, a receptividade, a atenção, a curiosidade, a alegria. Foi muito legal passar ali, né, uma noite, um dia, porque eu não saí caminhando no dia seguinte, a gente ficou lá e tal. E essa experiência foi muito, muito, muito legal. E, Antônio, voltando a essa experiência tua de dormir na casa das pessoas, eu fico imaginando, né, as trocas, que seja de olhares e sorrisos. Eu sei que você estava com esse intérprete aí contigo, mas, né, essa conexão mesmo, né, humano com humano, e também assim, enfim, as comidas, as bebidas, deve ser tudo muito diferente, né? Então, como é que foi essa convivência com os locais, principalmente, né, dormir na casa deles, e o que você descobriu aí gastronomicamente falando? Com relação à gastronomia, eu tive uma dificuldade grande por causa da pimenta. Eu não sou da pimenta e lá tem muita. São vegetarianos, então eu tive que meio que entrar muito nessa questão das possibilidades vegetarianas. Então me alimentei praticamente sem carne durante os dias que eu estava lá. Umas 3 oportunidades que eu comi frango. Mas quando eu estava sozinho, eu tinha que ser muito específico para não ter a pimenta, para não ter isso, para não ter aquilo. E com a dificuldade do idioma, me trouxe muita dificuldade mesmo. Eu não testei as possibilidades, né, gastronômicas, porque eu estava numa caminhada e eu não podia, principalmente depois do primeiro problema, ter outro problema intestinal que me paralisasse ou dificultasse ainda mais o meu trajeto. Então, assim, eu realmente me preocupei muito com isso e evitei muito qualquer tipo de possibilidade de alguma contaminação e tal. Existe uma grande diferença, tá, de cultura, de gastronomia entre o Brasil e a Índia, na parte de nutricional mesmo, mas também no próprio meio que fazem, né? Então, de higiene pessoal, questões sanitárias. Então, assim, para eles é muito comum isso, eles já estão protegidos a isso, mas nós não. Então, na água, na alimentação, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não tenha um problema. Eu que tenho meu tempo todo contado para poder fazer, eu não tenha problema que possa me impedir de caminhar durante alguns dias, e aí coloca o trabalho a perder, né? É uma peregrinação que visa um aprendizado, uma vivência minha interna, interior, mas também, como eu fotografo e levo isso para as pessoas, não deixa de ser um trabalho. E então eu não posso comprometê-lo. E, Antônio, em termos assim, vamos dizer, paisagísticos do caminho em si, do dia a dia, como é que foi? Quantos quilômetros mais ou menos você fez por dia para fechar então em 16 dias esses 385 quilômetros? E como foi o relevo, o clima, enfim, você avistou, interagiu com animais? Como é que é a vegetação? Claro que isso tudo a gente vai ver melhor no teu livro, mas eu queria ouvir um pouquinho aí o teu relato. Eu falo que o caminho da Índia, da Marcha do Sol, é muito simples em termos de altimetria. Não tem nada de elevação. É zero, praticamente. É um caminho todo plano. Não é um absurdo eu falar que é todo plano, não, porque é todo plano. Não tem nenhuma montanha, tá? Então, em termos altimétricos, é muito simples. Calor. A época que eu fui, muito quente. Tinha entre 35 e 38 graus, com temperatura, com sensação térmica de 40 a 42. Então, 5 horas da manhã, porque eu comecei a sair muito cedo, 4 e meia, para justamente evitar esse sol, que é muito forte. 5 horas da manhã eu já estava completamente ensopado, completamente molhado de suor por causa do calor. Só peguei chuva no meu penúltimo dia. Então, o resto foi tudo sol, 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 sol e muito sol. Que época foi? Que Eu mês? fui em setembro, no final de setembro, início de outubro, e com relação às paisagens, tem lugares bonitos, mas a gente anda muito em rodovia, muito em vilarejos muito movimentados de carro, de pessoas, de comércio. Então, assim, é um outro tipo de aprendizado, não com aquelas belezas dos templos, né, das igrejas nos caminhos católicos, com as montanhas, né, que você tem um visual bonito lá de cima. Não é bonito, mas você ganha
com essa experiência de meio que estar infiltrado mesmo no modus operandi do hindu, do muçulmano, naqueles vilarejos. Isso é sensacional. A loucura que é o trânsito, por exemplo, é muito louco, é muito barulho. Tanto que eu sempre levo fones para ouvir durante 2 horas música nas minhas caminhadas. Eu me limito a 2 horas, o resto eu deixo um som ambiente, né? Às 7, 8 horas, 9 horas de caminhada. Mas nesse eu nem usei, eu quis mesmo sentir. Tanto que eu escolhi no final do meu caminho ir para Rishikesh, que é uma cidade que é considerada a capital mundial da cultura, do yoga, para poder fazer meio que uma lavagem mesmo dessa imersão no barulho, na quantidade de pessoas, né? Nessa quantidade de ruídos. E eu fiz uma retirada de silêncio mesmo, pós-Marcha do Sal, para poder também testar essas duas coisas. E foi fantástico ter essa experiência. Mas não vá pensando que vai ver grandes templos como o Taj Mahal, não vá pensando que vai passar por montanhas maravilhosas com vistas, não é isso. A pegada da Marcha do Sal é outra, os aprendizados vêm de outra forma, e é sensacional entender que a gente pode aprender com o que a gente aparentemente, ou por preconceito, não acha belo, não acha interessante aos olhos. Tem um livro, no meu livro tem um texto que se chama Sete Sentidos, onde eu falo dos 5 sentidos, mais o 6º sentido que me levou à Marcha do Sal, que fez com que eu colocasse a Marcha do Sal antes do caminho de Shikoku no Japão. Foi uma troca de última hora. E o 7º sentido é o coração, é o amor. Porque é através dele que os aprendizados chegam, é através dele que a vivência se torna mais rica, e é através dele que você se permite viver sem preconceito, julgamentos, sem nada que possa ser uma trava naquilo que a sua experiência está querendo te mostrar, está querendo te trazer. Então, foi muito gratificante poder ter esse tipo de contato, viver essa experiência, por mais que aos olhos somente não seja tão bonita quanto em todos os outros que eu fiz anteriormente. E, Antônio, eu estava pensando justamente nisso. Se você tem algum aprendizado específico desse caminho, além do que você já falou, se tem algo mais específico que a Marcha do Sal te trouxe. Ela me trouxe leveza, ela me trouxe liberdade. Eu não estou falando que eu virei um monge, mas a gente começa a querer pensar em se destravar de julgamentos, de olhares de segundo plano, de tentar usar de mentiras para algumas coisas, para poder julgar sem saber, sem conhecer, né? Então, ou criar um preconceito, a gente acredita que aquilo seja verdade. Então, essa marcha me ensinou a ser livre disso, que eu vou carregar para o resto da vida. A cada dia eu tenho que me exercitar, a cada dia eu tenho que tentar ser mais livre nesse aspecto. Não que eu tenha me liberado com a marcha, mas ela me mostrou que para que eu possa vir a experimentar mais profundamente algumas coisas, que eu possa aprender com aquilo que às vezes, né, está distante, e essa liberdade, essa condição, ela me permite ser mais aberto a tudo isso. Então a gente começa a receber em troca oportunidades de melhoria, oportunidades de se tornar um pouco mais humano, um pouco mais generoso, mais altruísta e menos egoísta, a palavra que eu queria era essa, muito obrigado. Então, foi uma oportunidade muito, muito singular, muito única, ter ido para a Marcha do Sal nesse momento, inclusive nesse momento de vida. Eu acho que eu precisava desse sacode naquele momento que eu fui fazer a Marcha do Sal. E a próxima jornada vai ser, então, lá para o Japão, né, Antônio? Caminho de Shikoku, que pelo que eu sei são 6 semanas. Não sei qual é a tua programação, a tua meta. Assim como na Índia, que eu fui solto, sem uma programação muito rigorosa, e graças a Deus que eu não fui, eu também estou deixando o Japão para isso, e eu tenho 45 a 48 dias para poder fazer. Então eu vou me deixar levar pelo caminho, me deixar levar pelo que
for acontecendo. É lógico que com esse teto, para que eu faça todo o caminho que é a minha ideia, que é voltar, inclusive, do 88, o templo 88 para o templo 1, que ainda tem ainda uma distância entre um e outro, e não parar no 88, eu quero fechar o círculo. Eu tenho esse teto de 48 dias, mas eu não estou me apegando a nada. Eu estou me deixando extremamente fluido e que o caminho se apresente e que eu percorra, criando essa sinergia entre eu e o caminho, né? Deixa ele acontecer e eu vou caminhando à medida que ele for se apresentando, eu vou andando e vendo o que acontece. E para quando vai ser, Antônio? Já tem data? Para eu não sei quando esse podcast sai, mas eu, na gravação dele agora, eu estou a 5 dias do embarque. Gente, eu não sabia que estava tão na véspera, Antônio! Eu embarco segunda-feira, 10 horas da manhã, aqui da minha cidade de São João del Rei. Ai, que maravilha! Segunda-feira, dia 10 10 de de abril de abril. 2023, então você já embarca, que Sim. delícia! Meu Deus! E Antônio, para quem nunca ouviu falar do Caminho de Shikoku, quer dar só uma pincelada assim? O caminho de Shikoku, ele é um dos caminhos mais percorridos do lado oriental do planeta, né? Então, tem muitos peregrinos ali daquela região. É um caminho budista, é um caminho que acontece na ilha de Shikoku, que são 4 províncias, Tokushima, Ehime, Kagawa e Koshi. É uma região muito montanhosa, um caminho que inicia, como eu disse anteriormente, e a minha intenção é terminar no mesmo local, circulando por uma ilha onde eu vou ter contatos ali com o próprio mar, então fica diferente também nesse aspecto dos outros, né, que eu não tinha o mar ali ao meu lado. O da Índia eu cheguei na praia, mas foi só na hora que eu cheguei. Né? E na Via Frantígia, no Caminho de Santiago francês, eu não passei por isso. E então vai ser outra experiência, além de não ter um ponto de chegada e um ponto de partida. É o mesmo. Então, assim, vai ser uma experiência diferente em alguns aspectos, mas a ideia e a escolha dos caminhos, desse projeto Caminhos Peregrinos, é exatamente essa: buscar diversidade, não só na questão logística né, do caminho, como também no que se apresenta em termos culturais, em termos religiosos, em termos espirituais, de cultura. Eu sei que eu não consigo fazer um caminho hindu ou um caminho budista como um hindu, como um muçulmano, ou como um budista, mas a minha ideia sempre foi tatear essas possibilidades. Eu sou católico, cristão, é diferente quando eu faço um caminho da Via Frantígena, do Caminho de Santiago. A gente conhece, tem relação com os santos, com tudo que envolve, mas a minha ideia era sempre isso, né? Assim como Gandhi sempre pregou, ele fala que as religiões, elas são o meio, mas elas buscam todas elas o mesmo fim. Então, ter um pouco de contato com isso, com esse universo diferente do meu e aprender com eles, né? Aprender com esse universo, com essas possibilidades. E eu tenho certeza que o budismo, que o Japão, que Shikoku vai me presentear aí com muitas histórias, muitas oportunidades. E vai nos presentear com o futuro podcast sobre Com esse certeza. caminho e com o futuro livro também, né, Antônio? Ai, eu tenho os teus livros, né, Via Frantígena e o Caminho de Santiago, que assim, incríveis, maravilhosos. Já quero da Marcha do Sal, já quero do Caminho de Shikoku. E assim, ó, gente, para quem quiser conhecer mais o trabalho do Antônio, melhor pelo site, pelo Instagram, o que você recomenda? O meu site pessoal, antoniojr.com.br, é onde as pessoas podem adquirir o livro. Mas ali eu falo muito sobre transformação pessoal, sobre desenvolvimento mental. Então, é lógico que eu tenho como base as peregrinações. É dali que as histórias surgem, os aprendizados surgem. Mas eu tenho também o site do projeto, caminhosperegrinos.com.br. Ali fala um pouco mais sobre o projeto, os caminhos do projeto em si, né? Mas no Instagram é uma mistura disso tudo, das fotografias, dos caminhos, das minhas mensagens de transformação, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal mental. Então, ali no Instagram tem de tudo. Então, no Instagram, às vezes, é uma vitrine um pouco mais completa, né, sobre aquilo que eu tenho trazido dessas experiências que vivo. E você acha que consegue fazer uns stories, alguma coisa assim, quase em tempo real? Consegue, né? Do caminho, sim.
Eu Sim, consegui fazer sim. na Índia perfeitamente também. Agora no Japão vai ser barbada. Eu acredito que sim. Ai, O Antônio, caminho então do Japão é muito mais longo, são 3 vezes, né, mais quilômetros, tem muita altimetria, muita escadaria. Eu, para completar, há 2 semanas, tive uma lesão no joelho, no futebol que eu fui jogar. Então, machuquei o menisco, machuquei o ligamento. Estou fazendo uma fisioterapia e correndo contra o tempo. Ainda sinto dores, me prejudicou na preparação final, mas é com fé que a gente vai e acreditando que a gente vai. Então, essas dificuldades físicas, fisiológicas do caminho, elas certamente irão se apresentar. Eu já estou um pouco mais preparado para isso também. e uma joelheira é recomendada, né? Não sei se você usa, eu adoro joelheira, tornozeleira. Para o caminho é essencial. O meu fisioterapeuta falou para não usar no dia a dia, porque vai ser como se fosse uma muleta e eu preciso fortalecer. Então ele falou, ó, tenta evitar qualquer arranco, tranco no joelho. Evita também usar a joelheira que ela camufla. Então você vai tentando se recuperar sem ela. Toda vez que você for fazer alguma atividade, toda alguma vez que for forçar, aí você usa. Então no caminho certamente eu vou usar, mas nesse período de recuperação eu estou evitando justamente para que eu não crie uma falsa, tenha uma falsa percepção do estado do joelho e não tenha uma recuperação como poderia ter se eu não usasse. Bom, podemos fazer um bate-bola rápido para Vamos, finalizar? claro. Alguma trilha sonora perfeita para o caminho? Qual caminho? Do Japão ou da Índia? Pode, O da pode Índia foram variar. mantras, eu ouvi muitos mantras. Então, assim, quando eu vai montar uns stories, aí eu escolhi a música, eu colocava, por mais que eu não tive o hábito de ouvir, né, durante o caminho, mas às vezes a gente ouve para poder escolher ali uma música para os stories, então eu usei muito mantra, me fez muito bem. Eu escutei um mantra no final, que foi até uma outra música que foi recomendada pelo Érico, que ele falou, cara, quando estiver chegando, ouve isso aqui, que você vai ver que arrepia. E nessa oportunidade eu segui o conselho dele, mas agora não estou lembrando para poder te falar. Mas porque eu sou um cara da música, né? Então eu sou Sim. músico e então assim a trilha sonora minha são todas. Eu adoro, cada uma representa uma coisa. Tanto que nos meus primeiros livros você pode ver que tem um QR Code com as playlists que eu escutava em cada dia do caminho. Não fiz isso na Índia, né? Porque eu já contei por quê, mas eu sempre gostei. Então, se escolher uma, eu cometeria aqui um ato falho com as outras. O que que não pode faltar na tua mochila? Um item. Água, E o que que não pode faltar no coração do peregrino para ir para uma jornada assim? amor, Uma gratidão dos caminhos. me propiciar oportunidade de aprender. E qual a melhor companhia para caminhar? A mim e Deus, Peregrinar é? dar passos para dentro de si. Nossa, muito obrigada, Antônio. De Ah, eu que novo, um agradeço. papo excepcional. Bom caminho no Japão. Que bom que você gostou. Espero que todo mundo que tenha ouvido goste também. Esse universo, essa fala das experiências vividas em peregrinação, elas são mágicas. Eu falo que caminhar é tão democrático, todos podem fazer. Nem todos podem subir uma montanha de 8 mil metros, nem todos podem atravessar num veleiro um oceano, nem todos podem fazer um cicloturismo, porque não tem uma bike especial. Mas a caminhada é simples e é objetiva e ela é uma oportunidade de você se lançar, né? Você só precisa ter disposição e ir. E essa disposição não é um limitador. Nós temos idosos, jovens, nós temos gordos e magros, nós temos ricos e pobres, nós temos pessoas com algumas questões especiais, nós temos todo todo um tipo de pessoas situadas em, né, religiões diferentes, tudo peregrinando e aprendendo com a caminhada e o exercício da caminhada. E é algo que a gente pode fazer já. Sai de casa, dá uma volta, faz bem para a saúde, para o corpo, para o espírito, para o coração. Por isso que, né, não tem fim essa história. Nós seremos eternos caminhantes. Querido, muito obrigada. Um beijo e vamos te seguir lá de pertinho, então, no caminho de Shikoku. Isso, cola lá, porque vai ser um prazer aí poder mostrar esse novo caminho para mim
e as experiências que a gente vai viver lá. Obrigado, 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 André, pela oportunidade de mostrar o trabalho, de falar um pouquinho sobre as experiências que eu vivi, né? Espero que as pessoas tenham gostado também. Com certeza. Beijo, gente, e bons caminhos para todos nós. Beijo, Antônio. Beijo, beijo. Grande salve.